8 melhores carros para você pegar uma estrada de terra com boa altura do solo, não raspar o fundo ali com facilidade. É sobre isso o tema desse vídeo, atendendo a vários pedidos aí nos comentários do nosso canal. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2023. Começando aqui com o primeiro da lista, Renault Sandero Stepway 1.6 8 válvulas flex manual 2015. É um carro que está hoje na tabela FIPE aí por R$ 43.817. Equipado aí com motor K7M, bem conhecido aí da linha Renault. Boa oferta de peças no mercado sem maiores problemas, com uma potência de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, e torque de 14,5 kgfm na gasolina e 15,5 no etanol, mais que suficiente para levar um carro de 1.120 kg, um hatch compacto, aí sem maiores problemas, com uma relação de peso-potência de 10,6 kg por cavalo. E é um carro com altura do solo de 190 milímetros, então com certeza não vai raspar ali em qualquer lombada, em qualquer desnível que você pegar. Em estradas de terra também é um carro que vai se sair muito bem, tem um conjunto de suspensão bem acertado, bem reforçado para não te dar maiores problemas. O consumo na cidade, falando aqui em dados de ficha técnica, é de 7,4 km por litro com etanol, 10,5 com gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 11,6 na gasolina. Infelizmente é um carro de consumo um pouco mais elevado, mas é claro que dependendo da sua forma de guiar, você consegue aí seus 13, 13,5 na estrada sem maiores problemas. Resumindo aqui, é um carro com motor bem resistente, confiável, que você encontra peças com facilidade, sem maiores problemas, nada de exagerado para você manter, principalmente em questão de suspensão aí nessa versão Stepway, preços de peças na média acessíveis. Carro de até bom desempenho, consumo de combustível vai depender muito da sua forma de guiar. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas, conta aí com 320 litros de capacidade. E pode ser um carro também com uma boa relação de custo-benefício, ele entrega muitos equipamentos aí pelo seu ano de fabricação, conta por exemplo aí com computador de bordo, controlador de velocidade limitador, ar-condicionado digital, coisa que vários concorrentes não entregavam. Então, carro de ótimo custo-benefício. Pontos de atenção para você ficar ligado. Tem vários relatos aí de folga em caixa de direção, bem comum na linha Sandero. Outros recalls aí em abertos, dependendo do ano de fabricação que você pegar um carro desse, então fique ligado. Se não tiver atendido esses recalls hoje em dia, você não consegue nem transferir um carro desse mais para o seu nome. Tem também relatos de vazamento de óleo na coifa do semi-eixo ali do lado do câmbio, tem que ficar ligado, fazer uma boa avaliação antes de comprar um carro desse. É um carro com o banco do motorista um pouco mais alto, mesmo na regulagem mais baixa. Pessoas um pouco mais altas podem se incomodar um pouco, mas no geral, excelente opção para começarmos nossa lista aqui. Passando para o segundo, um dos maiores tanques de guerra que temos aí no nosso mercado, outro veículo excelente aí para estrada de terra, é o Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8 válvulas flex manual 4 portas 2010. É um carro que está hoje aí na tabela FIPE por R$ 21.836. O motor Fire, comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, bem comum aí do mercado, preços de peças acessíveis, um dos mais baratos aí de manter. Tudo você encontra com facilidade hoje em dia. Motor de 65 cavalos de potência na gasolina, 66 no etanol, torque de 9,1 kgfm na gasolina, 9,2 no etanol, motor excelente aí para um carro bem leve de 820 kg, relação de peso-potência 12,4 kg por cavalo. É um carro que vai se sair muito bem em estradas de terra aí, principalmente. A altura do solo é de 190 milímetros, assim como o Sandero. Então, suspensão aqui também do Uno ela é mais elevada comparado com as outras versões que não são a Way. Então, também muito tranquilo de você pegar a estrada de terra com esse carro. E de quebra um pouco mais econômico. Faz na cidade 8,4 km por litro com etanol, 12,1 com gasolina. Na estrada 9,5 no etanol e 3,6 na gasolina. Dá para fazer até mais, dependendo do seu pé aí. É um carro bem robusto, de manutenção barata, peças fáceis de encontrar, tudo você resolve com facilidade num veículo desse. Carro com boa área envidraçada, bom para manobras aí, principalmente num trânsito mais pesado, boa visibilidade externa, econômico,
compacto, também ótimo para encontrar vagas para estacionar e de excelente revenda, e principalmente nessa versão 4 portas. Pontos de atenção: acabamento, espaço interno não são dos melhores, é um veículo aí de dimensões mais reduzidas, é um subcompacto, não tem muito conforto ao rodar, a suspensão ela é realmente preparada para entregar um pouco mais de resistência. É um carro que também costuma dar corrosão ali na gravação do número do chassi. É um problema que inclusive pode dificultar a transferência de propriedade desse veículo para o seu nome, então verifique ali com atenção. E é um carro de projeto mais antigo, baixo nível de segurança a bordo também em caso de colisão, mas pode ser uma boa opção de veículo acessível para você pegar uma estrada de terra. Outra opção aqui, linha Fiat, seria a estrada de Venture Locker, cabine dupla, 1.8 16 válvulas, flex manual 2013, tabela R$ 51.628. Aqui é equipado com o motor da linha e-Torque, bem conhecido, bem confiável da linha Fiat, que usa corrente de comando, então a manutenção a menos para você se preocupar. Potência de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, torque de 18,4 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol, números mais que suficientes para um carro de 1.203 kg. Relação de peso-potência 9,1 kg por cavalo. Altura do solo 200 milímetros, um pouco mais alto que o Uno ainda. Então, excelente. E nessa versão Lock ainda conta com diferencial traseiro autoblocante, né? Que se você ainda pegar um atoleiro ali mais leve, uma das rodas de tração começar a patinar, você pode acionar esse bloqueio de diferencial e passar mais força para a roda que não está distracionando para poder sair desse atoleiro. Consumo na cidade, 6,7 no etanol, 9,8 na gasolina. Na estrada, 7,5 no etanol, 11,1 na gasolina. É um carro, de fato, mais beberrão, infelizmente. Mas conta com uma boa robustez, confiabilidade mecânica, suspensão traseira feita para levar mais peso, levar mais carga. Dessas picapes pequenas, é a mais procurada do mercado, a mais vendida. Então, desvaloriza menos aí, com certeza. É um carro bem versátil, conta com 2 assentos ali para o banco traseiro, né? É um carro de 4 lugares, mais uma boa caçamba para você levar o que quiser ali. É um carro de acabamento até ok internamente, bons materiais comparado com o que tinha de concorrentes no mercado, mas infelizmente tem um consumo mais elevado. A tampa traseira da caçamba é um pouco mais fácil de ser removida, então mais fácil de ser roubado, infelizmente. Engates do câmbio não são dos melhores, são um pouco mais imprecisos. Claro que o espaço interno para quem vai no banco traseiro é mais reduzido, não tem como ter tudo em um carro, né? E nessa versão Adventure, né, por ter aqueles apliques plásticos ali exclusivos que são um pouco mais caros, também isso pode fazer esse carro ter um seguro mais elevado também, infelizmente. Além disso, pneus que esse carro utiliza, né, geralmente aqueles ATR, né, de uso misto, que ajudam um pouco na tração, principalmente em estrada de terra, também são pneus consequentemente mais caros. E é claro que não dá para falar da estrada Adventure sem falar da Palio Adventure, para você que não precisa de uma picape, não precisa de uma caçamba tão grande, quer levar passageiros do banco de trás com um pouco mais de conforto, mas ainda com a boa capacidade de porta-malas. Aqui, peguei, por exemplo, uma Adventure Lock 1.8 também, flex manual 2012, tabela FIP R$ 38.534, bem mais barata do que a estrada. É só um ano mais velha, mas bem mais barata do que a picape. Motor e câmbio, mesma coisa, não muda nada. O peso da Palio aqui, praticamente o mesmo também, 1.206 kg, então a relação de peso-potência teve um empate técnico aí também de 9,1 kg por cavalo. Enquanto na estrada você pode levar 580 litros na caçamba ou 650 kg de peso, aqui na Palio Adventure você pode levar 460 litros de capacidade. Ainda conta com banco traseiro rebatível e opcional de bipartida. Então, você abre mão um pouco do volume ali de caçamba, mas em compensação você leva os passageiros no banco de trás com um pouco mais de conforto. E ainda dá para levar bagagens de todo mundo sem maiores problemas. A altura do solo aqui da Palio é de 190 milímetros, então também bem próximo ali da estrada, não vai raspar com facilidade. Também tem o mesmo sistema de diferencial autoblocante, então sucesso para sair de uma atoleira ali um pouco mais leve. O consumo também é bem semelhante. Na cidade faz 6,9 no etanol, 9,8 na gasolina. Na estrada 7,9 no etanol e 11,3 na gasolina. E aqui também conserva as mesmas características positivas da picape, com a vantagem de ainda passar um pouco mais de espaço interno para quem vai no banco traseiro. Ainda não é aquele carro espaçoso, é derivado de um veículo compacto,
mas bem melhor do que ir no banco traseiro ali de uma estrada cabine dupla. Só fique ligado porque esses motores linha torque, eles são fracos em baixas rotações, né? Principalmente esses aqui que não tem variador de fase nem para as válvulas de admissão. Com isso, o consumo de combustível sempre vai ser mais elevado. Peças de acabamento também, de uma forma geral, aqui nessa linha de Venturi, assim como lá na picape também, são mais caras, o seguro fica mais caro. O step fica localizado embaixo do veículo, aqui no caso da Palio. É ruim de tirar, ruim de colocar de volta, é mais fácil de ser roubado. Também usa aqueles pneus ATR que naturalmente são um pouco mais caros, então algo para ficar ligado. Mas antes de falar aqui do quinto veículo da nossa lista, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, tem a opção também do Volkswagen CrossFox 1.6 8 válvulas Flex Manual 2014. Tabela R$ 45.733. O motor aqui é a 111, que eu já fiz um vídeo completo falando sobre ele. Tudo que você precisar saber antes de comprar um carro com esse motor, todos os detalhes de projeto, todos os defeitos, possíveis defeitos que ele pode ter. Vou deixar o link na descrição, assim como também vou deixar o link na descrição de um vídeo explicando qual o óleo correto utilizar para esses motores aí da linha Volkswagen, que sim, você tem que ficar ligado, tem que utilizar o óleo correto para ter uma boa confiabilidade aí desse propulsor. É um motor aqui nesse ano de 2014, já que gera 101 cavalos de potência na gasolina, 104 no etanol e torque de 15,4 kgfm na gasolina, 15,6 no etanol. É um carro de 1.130 kg e a relação de peso-potência fica em 10,9 kg por cavalo. Ainda tem um desempenho legal minimamente satisfatório. Porém, aqui em altura do solo é o mais baixo ou menos alto de todos aqui. Conta com 160 milímetros. Mas ainda assim, comparado com outros carros de passeio que não tem essa proposta um pouco mais aventureira, ainda tem uma boa altura do solo, geralmente não vai raspar com facilidade. Aqui o consumo na cidade fica em 6 km por litro com etanol, 8,9 com gasolina. Na estrada 7,7 no etanol, 11,4 na gasolina. O CrossFox, infelizmente, ele tem um consumo um pouco mais elevado também. Pontos positivos de pegar um carro desse, então, é o seu motor bem resistente se você cuidar ali do básico, da manutenção preventiva, troca de óleo no tempo correto, bom desempenho até, bons engates do câmbio excelentes, um dos melhores aí do segmento. Além disso, é um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, também para a categoria tá ótimo. Carro de posição mais altinha de guiar, para quem gosta da pegada também excelente. E além de ser um carro um pouco mais alto em relação ao solo, não perde muito em estabilidade ao fazer curvas, tem uma carroceria soldada a laser, tem uma boa rigidez torcional, passa bastante segurança também nesse ponto. O banco traseiro, ele é corrediço, é um carro mais versátil, então dá para você ou melhorar o espaço interno para quem vai no banco traseiro, ou se não tiver indo ninguém ali no banco traseiro, você pode deslizar esse banco para frente e aumentar um pouco a capacidade lá do porta-malas. Mas infelizmente ainda falta a opção de banco bipartido, se você quiser rebater só parte do encosto. O porta-malas do CrossFox ele é pequeno, 260 litros de capacidade, então dependendo da situação pode ser um pouco mais complicado de você conseguir levar bagagens aí de todo mundo nesse carro. E já que eu estou falando de pontos de atenção, consumo, como eu disse, é um pouco mais elevado. O acabamento costuma fazer mais ruído ali, tanto painel, forros de porta, costuma bater plástico ali, bater os encaixes, faz um ruído, pode incomodar ali com o passar do tempo. Rolamento de roda traseiro é caro, se você precisar trocar. Coxinho do amortecedor dianteiro também costuma estourar com certa facilidade e não aceita você colocar um paralelo, não vai ter uma boa durabilidade. Se você colocar uma peça de primeira linha, aí sim não vai ficar precisando parar toda hora para dar manutenção de suspensão desse carro. Assim como outros componentes também que no CrossFox são um pouco mais reforçados, então acaba sendo um carro de suspensão um pouco mais reforçada do que as versões normais aí do Fox. Além disso, coluna A é um pouco mais larga, então prejudica um pouco a visibilidade ali em cruzamentos principalmente.
É um carro que tem peças de acabamento exclusivas, um pouco mais caras, consequentemente tem um maior índice de roubo e, consequentemente, o seguro também de um CrossFox acaba sendo um pouco mais caro. Mas se você quer um carro com maior porta-malas, um carro mais espaçoso, dá para pensar aqui numa Renault Duster Dynamic 2.0, 16 válvulas, flex manual, tração dianteira 2013. 47.850 é o preço dela aí hoje na tabela FIPE. O motor F4R, bem conhecido aí da linha Renault 2.0 aspirado, ainda com boa oferta de peças aí no mercado, sem maiores problemas. Potência de 143 cavalos na gasolina, 148 no etanol, torque de 20.2 kgfm na gasolina e 20.9 no etanol. Excelente para um carro de 1.276 kg, SUV compacto, relação de peso-potência 8.6 kg por cavalo, desempenho mais que suficiente, conta com um câmbio manual de 6 marchas para tentar buscar um consumo um pouco melhor na estrada, mas na prática é um carro que vai fazer aí seus 6.4 km por litro no etanol na cidade e 9 na gasolina. Na estrada 7.4 no etanol e 10.8 na gasolina. Infelizmente, tem um consumo um pouco mais elevado mesmo, com o câmbio manual de 6 marchas. Mas um de seus grandes pontos positivos é a sua altura do solo, de 237 milímetros, o mais alto aqui que nós falamos até o momento. Não vai raspar também com facilidade, é um carro que encara muito bem aí estradas de terra. E como pontos positivos principais, tem o seu motor, como eu disse, bem resistente, confiável, bom desempenho, carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas, 475 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível, bipartido, dá para levar bagagens da família toda sem maiores problemas, carro de boa posição ao guiar, mais altinha também, e por essas e outras razões é um carro de ótimo custo-benefício, principalmente para você que quer um carro para a estrada de terra. Pontos negativos: consumo é elevado, o acabamento também não é dos melhores, vedação das portas também deixa um pouco a desejar, tem vários relatos aí de entrar poeira dentro desse veículo, o step também vem localizado embaixo dele, bancos tem assento mais curtos ali para o motorista e passageiro dianteiro, em viagens mais longas pode cansar um pouco, não foi muito bem avaliado pelo Lat NCAP, então não é muito seguro em caso de colisão. E tem vários recalls abertos aí, né, com relação a airbags, sistema de direção hidráulica, algo para ficar ligado também. Por essas outras razões é um carro de revenda um pouco mais difícil, mas se sai muito bem no off-road. Assim como a Mitsubishi Pajero TR4 2.0 Flex, manual, tração nas 4 rodas 2009, por R$ 43.965. Aqui é um carro que aguenta até um off-road um pouco mais pesado, porque tem um conjunto de suspensão mais resistente, mais robusto, mais parrudo mesmo. É um carro que costuma ser utilizado até com certa frequência em trilhas. Então, muito bom nesse quesito, equipado aqui com motor 4G94 Mitsubishi, bloco de ferro, cabeçote de alumínio, correia dentada de longa duração para 90 mil quilômetros e tuchos hidráulicos. Potência de 135 cavalos na gasolina, 140 no etanol, torque de 20 kg na gasolina e 22 no etanol, carro de 1.435 kg, bem pesado, ainda assim a relação de peso-potência ficou em 10.3 kg por cavalo, mais que suficiente para te proporcionar um desempenho razoável aí, tanto em estradas de asfalto, né, quanto também em estradas de terra. Altura do solo 215 milímetros, não é o mais alto de todos aqui, mas está ainda melhor do que a linha Adventure, lá de Palio, Estrada, melhor que o Uno, Sandero, então muito bom. Porém o consumo é elevado. Na cidade faz 5 no etanol, 7,5 na gasolina. Na estrada 6,4 no etanol, 9,1 na gasolina. No máximo aí na estrada vai fazer seus 10, 10,5. Infelizmente é um carro bem mais beberrão mesmo. Mas tem um motor bem resistente, bem confiável, bem utilizado aí na linha Mitsubishi, com relatos apenas aí de falhas em anéis de segmento após os 150 mil quilômetros. É algo para ficar ligado, fazer um teste, ver se esse motor não está consumindo muito óleo. Se tiver, pode ser um sinal aí que já está na hora de trocar esses anéis de segmento. Além disso, muito robusto todo o conjunto mecânico ali de suspensão, freios, tudo realmente feito para aguentar mais pancada mesmo. Por isso tem uma boa capacidade fora de estrada, conta com tração 4x4, então ótimo para encarar um atoleiro um pouco mais pesado, né? E por essas e outras razões ainda é um carro bem valorizado. Para essa proposta é um dos mais procurados aí do mercado. Como pontos de atenção, tem peças mais caras, tanto de acabamento quanto peças mecânicas, é normal.
é um carro mais robusto, tem peças mais bem dimensionadas. O consumo de combustível, inevitavelmente, é bem elevado. Por ter uma suspensão mais rígida, não vai passar muito conforto ao rodar, não é essa a proposta de um carro desse. É um carro de porta-malas pequeno, conta com 312 litros de capacidade apenas, então dependendo do que você precisar levar, vai ser um pouco mais difícil. Espaço interno para quem vai no banco traseiro também é mais reduzido. A tração 4x4 exige uma manutenção preventiva extra, né? Troca de óleo ali do diferencial traseiro, da caixa de transferência, você tem que fazer ali periodicamente, como manda o manual do proprietário, para evitar de maiores problemas. Também tem relatos de vazamento de óleo no câmbio e no diferencial traseiro, é algo para avaliar também quando eu estiver olhando um carro desse para comprar. Também é um carro, como eu disse, que foi muito utilizado em trilhas, né? Então você tem que ficar bem ligado aí com a questão da procedência, senão é um carro que talvez já até sofreu um capotamento, algo assim. Tem que fazer uma boa avaliação antes de comprar. Também você pode identificar se esse carro já foi usado em trilhas mais pesadas, se ele já tiver sido instalado aquele Santo Antônio, né, que é aquela estrutura de gaiola interna ali, para em caso de capotamento passar um pouco mais de segurança, né? Então ali geralmente você vai encontrar ali sobre o carpete, perto ali das colunas B, marcas de furos que podem ter tido ali parafusos de fixação desse sistema. E por essa fama é um carro que pode ter uma revenda um pouco mais difícil também. Mas se você quer um pouco mais de conforto ao rodar, mas ainda com boa altura do solo, dá para pensar numa Hyundai Tucson GLS 2.0 16 válvulas flex automático 2013, tabela R$ 48.913. Motor Beta 2.0, linha Hyundai, excelente, bem confiável, cuidando ali do básico. É difícil esse motor te dar problemas, é difícil você ver um carro desse parado aí na oficina. Potência de 142 cavalos na gasolina, 146 no etanol, torque de 19,1 kgfm na gasolina, 19,7 no etanol. A Tucson é mais pesada, 1.550 kg. Relação de peso-potência é 10,6 kg por cavalo. Aqui, com câmbio automático de 4 velocidades apenas, pode ter um desempenho um pouco mais reduzido, mais limitado. É normal aí nessa Tucson. Mas conta com a altura do solo de 195 milímetros, então também não vai raspar com facilidade aí na maioria dos desníveis que você pegar aí numa estrada de terra. É claro que não vai ter a mesma proposta off-road, por exemplo, da Pajero, mas ainda assim é um carro que se sai muito bem em estrada de terra. Consumo é elevado, 5,2 km por litro no etanol na cidade, 7,2 na gasolina. Na estrada, 6,6 no etanol e 9,1 na gasolina. Infelizmente, você não vai conseguir médias muito melhores do que essa. Mas, em compensação, é um carro com motor bem resistente, confiável, como eu disse, assim como o câmbio também, bem dimensionado para esses motores 2.0, sem maiores relatos aí de quebras, problemas, defeitos crônicos. É um carro com bom acabamento interno, boa qualidade dos materiais utilizados. Eu falo disso num vídeo completo de avaliação de um veículo desse. Mostrei todos os detalhes internos e externos, levei esse carro para dar uma volta. Passei minhas impressões ao volante, vou deixar o link também na descrição. Ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas, mais de 500 litros de capacidade. Confortável ao rodar, suspensão independente nas 4 rodas. Passa bastante conforto, ao mesmo tempo em que proporciona boa estabilidade também ao fazer curvas, e é um carro também de boa oferta de peças ainda nos dias atuais, ficou por vários anos em linha no nosso mercado, então sem sustos para encontrar a maioria das peças. Por essas razões, é um carro bem valorizado, de boa revenda, que temos aí também na categoria dos SUVs médios. Pontos negativos: o desempenho é apenas no limite ali, nada de se surpreender positivamente nessa versão 2.0 automática. Consumo de combustível bem elevado, pneus são inevitavelmente caros, são pneus largos, perfil baixo, aro um pouco maior, né? Medidas 235, 60, 16, vai ser dessa forma. Falta, por exemplo, o computador de bordo, ponteiro de temperatura no painel, que eu considero importante em carros dessa categoria, ou até carros compactos também seria interessante ter. Suspensão traseira, por ser multilink independente, exige um cuidado extra adicional ali de alinhamento, né? Por exemplo, periódico, preventivo. Se você não fizer, pode ter um desgaste mais acentuado ou irregular dos pneus e você pode perder um par de pneus aí de bobeira. Além disso, a manutenção corretiva, né? É uma suspensão que tem mais braços de controle, tem mais buchas ali para serem trocadas. Então, quando precisar dar uma revisão de suspensão traseira de um carro desse, inevitavelmente vai ser um pouco mais caro. Mas para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui para o 9º veículo da nossa lista. Para você que quer uma picape de porte maior, dá para pensar aqui numa Mitsubishi L200 Triton HPE
3.2 turbo diesel automático 4x4 2013, custando R$ 117.383. Aqui descolamos bem ali da média de preços dos outros veículos, né? Mas para você que realmente quer uma picape aí mais ou menos com uns 10 anos de uso, né, na mesma faixa de idade dos outros veículos que nós falamos, né? Aqui equipado com motor 4M41, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, injeção direta de combustível, né, como todo bom aí, motor a diesel, né, e turbo alimentado. Potência de 170 cavalos, torque de 35 kgfm. É uma picape média de 1.945 kg, então a relação de peso-potência fica em 11,4 kg por cavalo. Aceitável aí para sua proposta. O câmbio automático de 4 velocidades, acoplado ao motor por conversor de torque, garante trocas de marchas aí até suaves, sem trancos, e conta com tração 4x4, ótimo quando você precisar ali numa situação ali de baixa aderência no atoleiro. É um carro que vai sair lá na frente com certa facilidade. Capacidade de caçamba, 788 litros, ou de peso 1.020 quilos. Então ainda dá para levar bastante coisas aí com esse carro, com certeza. Medidas de pneus 265 70/16, convencionais aí para picapes médias. Claro que naturalmente serão pneus mais caros. E a altura do solo é de 220 milímetros, então excelente, não vai raspar ali com facilidade também. Tem que ser dessa forma, né? Um carro de tração nas 4 rodas, tem ali o cardan passando embaixo, tem um diferencial traseiro, não pode ser muito baixo em relação ao solo, não é verdade? Consumo na cidade, estamos falando aqui de um veículo a diesel, né? Faz 10,6 km por litro, já na estrada 15,2, números de ficha técnica. Vai depender muito da sua forma de guiar para você conseguir esses números aí. Mas, como principais pontos positivos, tem o seu motor bem confiável, resistente, realmente feito para durar, assim como todo o conjunto de suspensão e freios desse carro, aí comparado com suas concorrentes, uma das melhores em questão de resistência mecânica, realmente um carro mais utilizado por trabalho, um dos preferidos aí para essa finalidade. Tem até também um bom consumo de combustível também, novamente comparado aí com as suas concorrentes, né? Que concorrentes de época? Hilux, S10, Frontier, Amarok e etc. Além disso, ótimos ângulos de entrada e saída, isso é importante também para quem precisa de um carro para o off-road, né? Ângulo de entrada é o máximo de rampa que essa caminhonete pode subir sem raspar a ponta do para-choque dianteiro. E o ângulo de saída é o máximo ângulo ali de rampa que a caminhonete pode descer sem encostar também o para-choque traseiro. Então, também comparado com suas concorrentes, tem os melhores números aí de ângulos de entrada e saída. Por essas outras razões, é um carro de excelente custo-benefício. Não é tão caro quanto uma Hilux, mas entrega muito em capacidade off-road, por exemplo. Para quem quer migrar para esse mundo aí das picapes médias diesel, pode ser uma excelente primeira opção de compra. Pontos de atenção, também assim como a Pajero TR4, é um carro que foi muito utilizado em trilhas, então você tem que ter os mesmos cuidados que eu falei lá com a questão da procedência, se não é um carro que já passou por situações aí de capotamento, por exemplo. Além disso, não é das melhores com relação a equipamentos, tecnologia embarcada. Falta, por exemplo, o computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, ajuste de altura do farol, controle de tração e estabilidade, que são itens essenciais, eu diria, para carros aí dessa categoria. Também, nos veículos antes de 2013, tem vários relatos aí de trepidar muito em asfalto, principalmente a suspensão traseira, que é de batida mais seca, mais rígida, realmente para mais carga. Só que quando você pega a estrada com ela com a caçamba vazia, ela pode pular um pouco mais ali aquela traseira e, consequentemente, passar um pouco mais de desconforto para quem vai principalmente no banco traseiro, que é algo também para ficar ligado. Falando em banco traseiro, o encosto dele também é mais reto. Para quem ficar ali por várias horas numa viagem mais longa, pode ficar um pouco mais desconfortável, pode incomodar um pouco ali as costas, principalmente. Também é um carro com certo alto índice de roubo, consequentemente o seguro vai ser mais caro. Tem relatos de falha no sensor do ABS e no sistema de tração 4x4. Detalhes para você avaliar quando estiver olhando um carro desse para comprar. E apesar de ter uma desvalorização um pouco mais elevada, uma revenda um pouco mais difícil comparado com Hilux, S10, por exemplo, é um carro ainda assim bem elogiado pelos donos, principalmente pelo seu custo-benefício e pela sua capacidade de trabalho e capacidade aí fora de estrada. Bem legal. Mas me diga você, ficou faltando algum outro carro interessante aí para utilizar em estradas de terra? Deixa aqui nos comentários pra gente, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir
a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato aqui de lista de melhores carros, lá separados por preços, por categoria e vários outros quesitos. Para você que ainda está na dúvida sobre qual carro comprar, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a tomar sua melhor decisão. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.